Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 10 de fevereiro. Agora na Espanha são 21 horas e 13 minutos, no Brasil 17 e 13 da tarde. Eu estou no gráfico de 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal. Vou até despoluir aqui para vocês verem o quão sobrevendida está a BTC. Vocês vejam que no RSI estocástico não tinha mais para onde cair. Agora a gente abriu um candle comprador. É o primeiro candle comprador no 4 horas desde a madrugada de 7 para 8 de fevereiro. Então foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 candles vendedores no Heikin Nash aqui no 4 horas. Então não tinha mais para onde cair. O indicador RSI estava deitado no chão. E mesmo assim, tinha gente, tem gente ainda abrindo posição short aqui na CoinGlass, que faz o acompanhamento em tempo real das maiores plataformas de futuros. Na Kraken, 67% das posições são shortadas. Gente, esse povo rapidamente será liquidado. Então aqui no 4 horas a próxima parada é 23 mil dólares. Eu estou no gráfico agora mensal no Heikin Nash para vocês terem uma ideia da inércia desse movimento. No mensal, o histograma aqui no MACD está fazendo a exponencial curta cruzar de baixo para cima lenta no mensal. O RSI estocástico no mensal agora está levantando voo. Gente, a próxima parada da BTC é 30 mil dólares. Tem gente abrindo short na CoinGlass, não dá para acreditar que a maioria das plataformas... agora está mudando. Agora na Kraken, aumentou para 78% a posição de short. Isso é bizarro. Vai ser aquela história, né? A BTC vai explodir e vai ter aquele mais de $500 bilhão em posições shortadas liquidadas. No intraday foi uma delícia tradear na BTC. Todos os sinais na sala fecharam no lucro. A gente pegou aqui, nesse primeiro teste da Lower, voltou para VWAP. Depois a gente abriu mais uma posição aqui, voltou para VWAP com lucro no bolso dos assinantes. No gráfico diário aqui no Squeeze, nitidamente a BTC encontrou o final da sua onda 2, que buscou aqui o centro gravitacional da nuvem também. Fizemos a mínima nessa grande onda 2 em 21.520. Eu estava reportando aqui nas análises dos dias anteriores. Eu acho que raramente ficou tão claro que isso aqui é uma onda 2. Agora a gente vai se desdobrar numa onda 3, que vai levar provavelmente a BTC para um patamar próximo de 30 mil, depois uma onda 4 e uma onda 5 para buscar essa congestão. Pode buscar o suporte dessa congestão em 37 ou eventualmente pode buscar 41, 42. Mas fica para uma análise a posteriori. Na projeção, no diário, a nebulosidade não para de ganhar espessura, o que denota que mesmo com a violência dessa corretiva da onda 2, os compradores estão no absoluto controle da BTC. Na seara fática, os legisladores norte-americanos questionam o presidente da SEC e o próprio Departamento de Justiça norte-americano sobre o momento da prisão de Sam Bankman-Fried. O Sam Bankman-Fried ele tinha sido intimado a testemunhar perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara Federal Norte-Americana e momentos antes ele acabou preso nas Bahamas através de um acordo de extradição entre os Estados Unidos e as Bahamas. Existe um acordo de extradição entre as duas jurisdições, mas enfim, agora, levando-se em conta o fato de que o Sam Bankman-Fried também financiou muitos democratas em suas campanhas, agora a Câmara Federal Norte-Americana está intimando esses dirigentes que foram indicados por democratas de órgãos do Poder Executivo para explicar o momento dessa prisão. Vamos ver como vai terminar esse imbróglio. E a Paxos, emissora de stablecoins, ela emite stablecoins tanto colateralizadas no dólar quanto colateralizadas no ouro, agora está sob escrutínio dos reguladores de Nova York. Lembrando, gente, que a BUSD, a stablecoin nativa da Binance, ela é emitida numa parceria entre Paxos e Binance. Quem custodia os recursos que dão lastro para a BUSD é a Paxos e a Binance.
Vamos ver se essa investigação não redunda, não eventualmente não redunde em algo mais sério. E os dirigentes da SEC, principalmente o presidente da SEC, o Gary Gensler, está sendo acusado de criar uma verdadeira agenda anticripto. Agora essa caça às bruxas que ele está promovendo contra o staking em Cephas está sob forte escrutínio da comunidade. Há uma séria desconfiança de que quando os banqueiros descobriram quanto a Binance ou a Kraken recebem com o stake, eles colocaram um olho grande nos stakes. Agora é bem provável que venha uma normativa, uma regulamentação dizendo que staking por Cephas, né, por plataformas centralizadas, vai ser daqui a pouco algo exclusivo de instituições financeiras, justamente porque quando a gente faz stake na Binance, a gente recebe menos da metade do que receberia se fizesse o stake direto na rede Polkadot, direto na Kusama, direto na rede Ethereum. Ou seja, essa caça às bruxas, num primeiro momento, que tá empurrando a forceps os usuários para promoverem o staking diretamente na rede. Não é à toa que a quantidade de public addresses nos mais diversos ecossistemas, eles estão explodindo. As pessoas estão sendo forçadas a irem para as plataformas, para as redes descentralizadas e saírem das plataformas centralizadas para promoverem o stake. Só que quando se faz o stake na Binance, por exemplo, é muito cômodo colocar Matic em stake, Kusama em stake, DOT em stake, mas acontece que ali vocês recebem menos da metade do que receberiam se fizessem o stake na plataforma. Tem gente que não tem capacidade de rodar um node na Ethereum Virtual Machine, mas agora entendeu que basta mandar as ETHs para a Lido Finance, recebe um recibo de depósito on-chain, ou seja, de forma DEX, que é a STETH, e continua remunerando as ETHs via Lido Finance, recebendo STETH e trocando na rede por ETH. Ou seja, por um lado é ruim, porque isso aqui com certeza daqui a pouco vai ficar privativo de instituição financeira promover stake, mas por outro lado a SEC está empurrando os usuários em direção à blockchain, ao mundo DEX, ao Web3. E na seara geopolítica e finanças internacionais, Estados Unidos vão sancionar todas as empresas ligadas ao imbróglio geopolítico dos balões. Está comprovado agora que os balões fazem parte de um programa de espionagem muito agressivo da China. A saga dos balões nos diz que a China iniciou uma campanha de espionagem cada vez mais agressiva ao redor do mundo sob a presidência de Xi Jinping. E agora, no final da tarde dessa sexta-feira, a Rússia disparou dezenas de mísseis de cruzeiro, inclusive drones, destruindo a infraestrutura ao redor de Kiev, infraestrutura elétrica e de água potável. O Zelensky está conclamando a OTAN e o Ocidente no sentido de que vem uma mega ofensiva por aí. Esse recrudescimento nas últimas horas dos ataques russos, segundo o Zelensky, antecipa uma movimentação mais agressiva ainda. Vamos ver, esperamos sinceramente que esse conflito não escale para um patamar nuclear. Gente, a BTC concluiu com sucesso essa onda 2 e é muito provável que a gente esteja explodindo agora para o alvo final de uma grande onda 3 lá para o patamar de 30 mil dólares. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus. Até amanhã. Grande abraço.